E aí, vamos para mais um cafezinho? Vamos conversar sobre processos de desenvolvimento de software? Vamos lá? Hum. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, canal Computação Crítica, e praticamente todo dia eu trago um cafezinho aqui onde eu converso com vocês sobre temas da computação, programação, desenvolvimento de software, processo de software, e hoje eu quero conversar sobre processo de desenvolvimento de software. Esse negócio de Agile, Waterfall, ou como é que a gente gerencia um processo aí, uma sprint, alguma coisa assim, né? Então, vamos lá? Bom, esse cafezinho aqui ele surgiu de uma pergunta do Danilo Oliveira, né? Que ele mandou. Eu fiz um post ontem perguntando assim: olha, não quero mais falar de LLM aí, porque já cansei, já estava cansado, né? Falei ali porque pediram, né? E aí eu abri ali a caixa de perguntas, né? E perguntei pro Danilo assim, e perguntei, né, o que vocês querem, né? E aí o Danilo me levantou uma pergunta interessante aqui, né? Ele falou assim, ó, seria bom falar sobre planejamento, gestão e governança. Gostei bastante quando você descreveu sua experiência tendo que trocar em toda uma sprint autoritariamente, né? Estou passando por um momento curioso, estou como líder técnico de uma equipe terceirizada, eu era também, fui contratado, e lidar com a falta de organização me desanimou bastante. Acho que o boom das LLMs também ajudou nisso. Enfim, estou sentindo mais ânimo em a estudar para um concurso público cada vez. Estou sentindo mais ânimo em estudar para um concurso público, cada vez mais, pelo menos. Talvez falar sobre concurso ou projetos que atuam com o Estado seria legal também. Bom, esse tema aqui, tem vários temas aqui, mas eu quero escolher o que ele pontuou aqui do início, né? Do ponto que eu falei ali, que eu, autoritariamente ali, né? Dados o contexto, né? Eu falei autoritariamente, dado o contexto, tive que refazer todo um sprint que já estava acordado com o time, né? Porque o acordo com o time não era bom para o cliente, aí eu tive que satisfazer o cliente, né? Tem também um outro comentário aqui que o Pedro colocou. Pedro, a pessoa, pelo que eu entendi do nome, é só Pedro, né? Ele colocou em outro vídeo assim. Ele falou assim: até para colocar prazo em tasks estão usando IA. Então aqui eu vi que os dois comentários eles têm uma certa relação, né? Que é a organização de processos, de projetos, né? E aí eu pensei assim, cara, talvez seja bom eu falar de novo sobre Agile, sobre Waterfall, sobre processo de desenvolvimento de software, né? Primeiro assim, a gente tem que pontuar o que são projetos, né? E como os projetos de desenvolvimento de software se diferenciam de outros tipos de projetos, né? Já quero dizer assim que esse aqui não é um cafezinho sobre gestão de pessoas, é gestão de projetos. Se você quiser saber sobre gestão de pessoas, recomendo esse livro aqui, eu sempre falo dele, né? A Arte da Gestão, né? Mas vamos voltar aqui e falar de gestão de projetos, né? Projetos de software são diferentes de operação de software. Assim, caso você. Tem muita gente que tem a expertise de suporte e vem para operação, né? Para desenvolvimento, né? Projeto e operação são diferentes. O tipo de gestão é um tipo de gestão diferente, né? E a gestão de projetos de software, elas são baseadas em entregas, né? Então, assim, toda gestão de processo de software é baseada em entrega. Não importa, assim, você tem assim, olha, eu quero tais alterações, então eu vou entregar tal momento, né? Mesmo que ela seja uma entrega contínua, né? Entrega contínua são entregas, né? Então, antigamente, como é que se fazia a gestão e desenvolvimento de software, né? Se fazia através de acordos, até porque muitas empresas não tinham, não tinham departamentos de desenvolvimento, né? E aí eles terceirizavam para as consultorias que eram muito mais fortes do que são hoje em dia, né? Eu até pontuo ali que talvez por 2008 ali, as consultorias começaram a ter um ramp down ali, uma crise ali. Pelo menos eu trabalhei em diversas consultorias ali, tanto pré-2008 quanto pós-2008. Por que 2008, né? Só dando uma pontuação, porque teve uma grande crise ali. Depois dessa crise, o mundo de software mudou, né? Porque o mundo de software virou o queridinho do mercado financeiro, né? Antes não, antes era o patinho feio do mercado financeiro, né? Até por causa da bolha.com. Longo essa discussão, eu não quero entrar nela, né? Mas voltando aqui, né? Até assim, então, assim, elas antigamente, isso é muito antigamente, né? Se faziam por esses processos que eram muito longos e muito demorados, né? Que é o que a gente chama de processo waterfall. E o processo waterfall, ele era muito focado no contrato,
né, no contrato. Porque se fazia um contrato entre duas partes, aquele contrato tinha que ser cumprido. Por isso que os requisitos, o escopo eram tudo determinados, pré-determinados. Você não mudava. Você começava uma fase de desenvolvimento, ela demorava 3 meses, e você não mudava o que acontecia ali, né? Só que lá para 98, 99, né, percebeu-se que assim, esses processos eles eram muito engessados. E o software ele é algo muito dinâmico. Então, assim, o que se quer no desenvolvimento de software? Que você antecipe necessidades imediatas, que você tenha uma gestão melhor do software em produção. Então, se precisava de softwares que fossem mais ágeis. Ágeis, né? Vou falar corretamente, né? Software que fossem mais ágeis, né? Então, surgiu-se os processos ágeis, né? E tem uma galera que gosta de falar de processo ágil como se ele fosse escrito em pedra, assim, como se ele fosse assim, tipo, isso aqui é ágil e, tipo, você segue ou você não segue ágil. Não, não. Calma lá, cara. Calma lá, calma lá, calma lá. Não existe processos ágeis, né? Existe manifesto, quer dizer, existem processos ágeis, né? Não existe um processo ágil, né? Existe um manifesto ágil que deu depois dele, deu uma origem a uma série de processos, né? E esses processos existe o Kanban, existe o Scrum, existe uma caralhada de processos aí que você pode ou não pode usar. Então, se você voltar lá para o manifesto ágil, você vai ver lá que o processo ele é algo que ele pode ser adaptado às pessoas, adaptado às realidades. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer ao pensar a organizar o desenvolvimento da sua equipe é olhar a sua realidade, né? Teve uma outra pessoa que perguntou assim se eu podia falar das diversas bolhas, né? Esse é um outro ponto interessante que a gente toca em processo, né? Eu já trabalhei com diversas boas, trabalhei em consultoria, trabalhei com IoT industrial, trabalhei com telecom, trabalhei com software de e-commerce, esses softwares que a gente mais conhece, software de startups. Hoje eu trabalho com telecom, trabalho numa equipe de desenvolvimento de produto telecom, né? E cada bolha dessa, e eu vou chamar de bolha, não é uma bolha de rede social, um contexto, né, uma cultura, existe um processo diferente. Isso é muito interessante, né? Por exemplo, hoje eu trabalho dentro de uma equipe de desenvolvimento e ela não tem contato com o cliente externo, né? Nosso cliente é um interno que ele entrega para o cliente externo. E a nossa relação com o nosso cliente, ele é diferente da relação do nosso cliente, que é um cliente interno, para o cliente externo, né? Engraçado que eu migrei desse cliente, desse tipo de cliente, que a gente chama de professional service, né? Para o cliente, para o processo interno, onde eu era o meu próprio cliente, né? Tipo, até foi engraçado quando eu migrei, que eu tinha aberto um ticket, o primeiro ticket que eu peguei foi o meu que eu abri, que era para resolver um problema da empresa que eu tava, do cliente que eu estava trabalhando, né? Então, basicamente, eu me liguei a desenvolver um ticket, que eu abri um ticket, como eu fui integrar, fui resolver ele, né? Então, cada bolha dessa, tipo, eu falei telecom, IoT industrial, né? Você tem um pessoal embarcado, quem trabalha com embarcado, quando a gente trabalhava com IoT industrial, você tinha dois departamentos muito distintos, né? Um que trabalhava com software em cloud, um que trabalhava com embarcado. Só aí, cara, tudo era diferente. O processo era diferente, porque as demandas eram diferentes, né? Então, quando eu falei que o processo ele tem que ser adaptado, o processo tem que olhar para as demandas, né? Então vamos pensar lá no caso do embarcado, né? O embarcado não é uma coisa que pode ser tão ágil assim. Por que não pode ser tão ágil? Porque os caras desenvolvem um processo, né? Eles têm um firmware lá que eles geram. Esse firmware ele é passado para uma fábrica. Essa fábrica vai produzir em série um produto. Então, assim, o produto ele tem que estar bem mais estável. Esse firmware tem que estar bem mais estável. Eu me lembro até um bug uma vez que aconteceu, que era um bug do firmware, que eu tive que fazer uma gambiarra no cloud para conseguir resolver ele e conseguir atualizar todos os firmwares. Cara, era super comum isso. Por quê? Porque a agilidade é uma coisa muito boa quando a gente fala de software que é entregue em nuvem. Não é nada bom quando a gente fala de software que é entregue em firmware. A gente quer estabilidade, não agilidade. Então, assim, os processos têm que ser muito mais robustos para entregar um software que ele seja estável. Então, assim, de falhar rápido tem que ser fail fast tem que ser muito mais rápido, porque ele tem que falhar em teste, ele não pode falhar em produção, ele não pode falhar, assim, não é que não pode ser, talvez não possa ser difícil, não, ele simplesmente não pode falhar em produção, porque assim, uma falha de firmware ali significa o quê? Alguém vai ter que pegar um carrinho, né, um ninho daqueles que vai a escada em cima, entrar, vamos lá, aí vai, tipo, sobe no poste,
pega, abre a caixinha, muda o dispositivo e sai. Então é um custo muito alto. É um custo maior que um custo de deployment. Você vai ter que pagar o dia do cara ali na rota, o dia trabalhando, o dia do gasolina, a viagem do cara, talvez, que isso foi em outra cidade, né? Então, você tem esses vários contextos e o processo pode ser adaptado, né? Então, você vai ter que, assim, eu até tava brincando, quando eu tava me vestindo aqui, né? Eu tava pensando nisso que eu vi, eu falei assim, abri minha gaveta e pensei assim, pô, escolher processo de software não é que nem você escolhe cueca, que você vai pegar um e vai usar o dia inteiro. Não. Escolher processo de software não é assim. Escolher processo de software é você olha os diversos processos, você vê o que você precisa, você adapta ele e para a sua realidade e você retroalimenta essa adaptação continuamente, né? Inclusive, eu gosto muito que o Scrum, eu fiz por muito tempo o Scrum, e o Scrum ele tem algumas ritos, né? Ele chama de ritos, eu gosto desse termo ritos, né? Ritos, assim, ele prevê assim que você vai ter sprints de 2 semanas, né? Aí, antes de começar o sprint, você tem ali uma reunião para programar planejar o sprint. Então, você seleciona os tickets que vai ter. Obviamente, se você criou um backlog ali, quando você criou um backlog, e aí já te dou a primeira dica: você tem que ter um backlog. O que é um backlog, né? Backlog são os tickets que você tem que implementar, né? Ordenados por ordem de prioridade, né? E aí, quando vai iniciar o sprint, né? O gerente de projeto ou mesmo o time, aliás, o Scrum, ele pregava, né? Não sei como é que prega hoje, faz anos que eu não uso Scrum, né? Ele falava de times autogerenciáveis. Então, assim, o time tinha muito poder e muito mais poder do que o gerente de projeto. No meu caso ali, no caso que eu falei que eu fui autoritário, né? Eu não era o gestor de projeto, né? Aliás, o gestor de projeto não estava na reunião que eu estava com a diretora do banco, né? E o time era autogerenciável. Então, assim, foi autoritário por quê? Porque eu descumpri um dos requisitos básicos do Scrum. Né? Eu tomei a decisão de mudar o sprint sem acordar com o gestor de projetos e com o time, né? O gestor de projetos é aquele típico gestor. Eu não sei se vocês viram um filme, né? Chama Office Space ou Como Enlouquecer Seu Chefe. Maravilhoso filme de 99, se não me engano. Excelentíssimo, né? Era aquele cara que chegava com um cafezinho assim, ei, como estamos, né? E aí a gente tinha um burn down, né? Um burn down é também uma ferramenta muito legal, né? A gente tinha um burn down, a gente apresentava um burn down, apresentava dizer assim, olha, a gente vai entregar os tickets que foi acordado, a gente vai adicionar mais alguns, né? E a gente sempre mantinha essa prática de sempre entregar e entregar mais. Era uma coisa que a gente sempre fazia. Por quê? Porque a gente queria mostrar proatividade. Então a gente dava uma corridinha ali, pegava os tickets que tinha acordado com o cliente, fazia um pouquinho, pegava mais alguns ali, né? E aí falava assim, ó, entregamos mais alguns. A gente sempre dava essa miguezinha aí, né? Tipo, né? E aí, o que acontecia, né? A gente tinha que adaptar o processo, né? Então eu falei ali que eu tava falando dos ritos do Scrum, né? Eu meio que me perdi. E aí você tem aqui o primeiro rito, que é a reunião de planejamento, onde você vê os tickets, você vê o que cabe dentro de um sprint, né? Aí depois eu vou falar sobre estimativas, eu vou pegar a ideia do Pedro ali, né? O que cabe dentro do sprint, né? Você pegava aqueles tickets, passava por cima por eles, falando assim, olha, como é que a gente vai implementar isso, né? Uma coisa muito legal do Scrum é que o ticket não tinha dono, né? Então qualquer um poderia pegar qualquer ticket. Assim, mais ou menos, né? Mas assim, idealmente qualquer um poderia pegar qualquer ticket, né? Ele tava ali no backlog do sprint, ele ia pegando, dizia que era dele, né? E se terminasse, ele voltava ele para finalizado e diminuía a contagem no burn down, né? Depois se der tempo eu explico o que é o burn down. E aí, assim, no sprint ele tem alguns ritos. Um dos ritos, né? Ele é a daily, né? A reunião de daily. Que a reunião daily ela tinha que ser muito rápida. Basicamente você diz ali o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, se eu tenho algum bloqueio, se eu preciso de ajuda, né? E se eu terminar aquilo hoje, o que eu vou pegar amanhã, né? Ou quando eu vou terminar aquilo, né? E sempre dizia-se para assim, olha, quebre as tarefas de máximo, de forma que elas sejam pequenas, né? Para forma que você termine as tarefas, né? No máximo de um dia. Então, sempre ali você estava falando assim, o que eu fiz, né? O que eu quero fazer e se eu tenho algum bloqueio, se eu preciso de ajuda ou não. Então, a reunião de sprint ele tem que terminar em, no máximo, 15 minutos, galera. Se não terminou em 15 minutos, você fala assim, ó, acabou, vamos todo mundo pro cafezinho, não sei o que, acabou, né? Então, assim, ele tem a do sprint, né? Aí vai ter alguns outros rituais. Um deles é o review, né?
O review é quando o time mostra para quem você está entregando o software, assim, olha, foi isso que a gente fez. Aí faz uma apresentação ali que dura, sei lá, 1 hora, 40 minutos, né? Chega lá esse time e fala assim, ó, isso foi feito assim, por tais motivos, foi feito assim, blá blá blá, não sei o que, né? E tem também uma outra ritual, esse eu achava mais valioso, que é o ritual de retroalimentação do processo, né? Era o ritual de retrospectiva. O que é o ritual de retrospectiva, né? Você vai fazer uma grande lavagem de roupa suja, né? Mas não é uma lavagem de roupa suja tentando procurar culpado para os problemas que aconteceram durante o desenvolvimento do sprint, né? É uma lavagem de roupa suja tentando procurar problemas e tentar resolver esses problemas de forma que eles não aconteçam mais, né? Eu lembro que a gente trabalhou com uma gerente de produtos, né? E ela foi muito clara, assim, ela que liderava a retrospectiva sempre, né? E ela falou assim uma frase que eu achei muito legal, assim, ó, eu quero acreditar, eu acredito que todo mundo fez o melhor dado as condições que tinham. Então, assim, se aconteceu alguma coisa que não foi ótima, a gente vai pensar por que que isso aconteceu e como é que a gente pode resolver. Ninguém tem culpa de nada, né? Ninguém tem culpa de nada. Então, assim, sempre muito ponderado, muito amigável. Essa empresa ela tinha um ambiente muito amigável, era um ambiente muito democrático, né? Foi por isso que eu falei que foi autoritário, porque era um ambiente muito democrático e o time não gostou muito quando chegou no outro dia. Não, a gente vai fazer isso aqui não, a gente vai fazer isso aqui porque foi um acordo que eu fiz. Aí todo tipo, pô, mas não sei o que. Eu falei assim, cara, seguinte, ninguém tava aqui até as 7 da noite para conversar com a diretora lá, só eu tava. Então eu tomei essa decisão. E também, e aí naquela decisão autoritária, eu fiz um acordo com ela. Eu lembro muito bem disso, que a gente começou assim, olha, a gente vai entregar mais, eu vou fazer minha parte, mas eu vou pedir um contraponto aqui, porque eu sei que você tá ganhando bônus desse projeto. Eu quero happy hour. Eu quero happy hour, né? E a gente marcou um happy hour no Faca Bar, lá no centro de Campinas, que a gente trabalhava ali no centro, e o time adorou, porque eu falei assim, ó, a gente vai entregar isso aqui, e a gente vai conseguir um happy hour na faixa, por conta do cliente, né? E aí a gente conseguiu esse happy hour aqui num bar muito bom no centro de Campinas, foi muito legal. Eu lembro que minha esposa foi, que eu até brinquei assim, que... pô, eu vou ter que chamar minha esposa, porque eu tô aqui, ó, 8 da noite, eu não tô em casa ainda, né? E aí eu lembro que minha esposa foi nesse happy hour, foi bem interessante, né? Mas voltando aqui, isso é o Scrum, né? Esses são os rituais do Scrum. E aí você fazer o quê? O Scrum, ele não tá escrito em pedra. Não tá. Você vai ter que adaptar ele ao seu processo, à sua necessidade. Entendeu? Você tem que adaptar, né? Então, assim, existem diversos processos. Você pode fazer como você quer. Você pode até mesmo começar simplesmente no básico ali, no básico de ter um Kanban, né? O Kanban é quando você põe assim, você divide o seu processo em estágios, né? Fala assim, ó, to do, doing, done. Assim, a fazer, fazendo, feito. Acabou. E aí tudo que você vai fazendo ali, você vai fazendo, vai terminando e vai passando para lá. E aí você fala assim, ó, chegou em 2 semanas, o que você faz, né? Você pega e você termina isso e passa, né? Uma das coisas interessantes dessas metodologias ágeis, né? É que eles removeram uma coisa que não existia ali na fase, no Waterfall, que era a fase de teste, né? Não sei se você sabe que é uma fase de teste, era uma coisa horrível, era uma época horrível, era horrível, né? Eu lembro que era a época que eu mais trabalhava, assim, né? Que a fase de teste é quando você para o time todo, você vai ficar ali 1 semana só testando o software, né? Aí testando o software vai ser criar tickets novos que alguém vai ter que resolver. Por que eu falava que era horrível, né? Porque normalmente eu pegava a resolução, eu passava o dia testando e pegava a resolução de tickets. Aí era uma coisa muito ruim, porque assim, ou eu sempre ficava até muito tarde, né, nos meus projetos, eu sempre ficava até muito tarde, porque assim, a galera testava até às 5 da tarde. Teve um dia que eu briguei e falei assim, ó, só vou resolver bugs se eles forem abertos até às 3. Se for depois das 3, eu não resolvo, né? Óbvio que ninguém gostou, né? E aí eu pegava, a galera terminava às 5, a galera ia embora às 5. Aí às 5 eu pegava aqueles bugs todos, tinha que resolver eles, fazer uma build nova, pra no outro dia começar a fazer o teste. Que era uma coisa muito estúpida, galera. Ficava a galera testando, todo mundo parado testando e só 1 ou 2 resolvendo ali. E era era uma fase muito estressante, né? O Scrum resolveu isso dizendo assim, tipo, não existe bug. São novos tickets que vão ser abertos, né? Existem tickets de bug, obviamente, né? São novos tickets que vão ser abertos ou por a mesma sprint, aí você vai definir a prioridade deles, eles podem passar sobre outras prioridades, né? Então você terminou uma atividade, achou-se um bug, você não reabre aquela atividade, você abre um novo ticket, né?
vai fazendo, assim. Obviamente que isso pode impactar em algumas coisas, algumas métricas, né? Porque a gente tem que entender outra coisa, né? Se você tá aí, você tem um processo, né? Provavelmente seu chefe quer algumas métricas desse processo, né? E tem empresas que têm métricas e métricas, né? Inclusive, ontem eu estava discutindo com um cara que era do time de delivery, né? Que é aquele time que eu falei que eu trabalhei, se ele tinha que abrir um bug novo ou não, né? E aí eu fazia muito tempo que eu não tinha conversado com o meu gerente sobre isso. Aí eu falei assim, olha, tenho que consultar meu gerente, meu diretor, né? Se abre um bug novo ou não, né? E a gente chegou a um acordo, tipo, abre um bug novo, porque não é para reabrir aquele. Por quê? Porque é as melhores métricas do meu diretor, né? Tipo, ele quer uma métrica tal, porque ele vai apresentar aquela métrica pro chefe dele. Então, assim, não vai ficar reabrindo o ticket, não. Vai abrir um novo aí, porque vocês encontraram, e agora mesmo eu achei a solução, era um bug, né? Talvez seja um bug, sei lá se é um bug, se não é um bug. Pra gente não é um bug, né? Sempre esteve daquele jeito, né? Mas assim, é uma condição de contorno. Vou chamar nessa condição, assim. É uma condição de contorno. Espero que o cliente não esteja vendo esse vídeo, né? Senão vai falar assim, corta, não tem bug nenhum. Por quê? Porque chamar de bug é um problema também, né? Chamar de bug você tem de quem é a responsabilidade da correção, né? Mas voltando aqui aos processos, né? Os processos, eles têm que ser adaptados às suas necessidades, eles têm que ser reavaliados, os processos, eles têm que ser reavaliados, né? Inclusive, tem uma polêmica uns 2 anos atrás, que alguém soltou aí um pseudo-estudo, né? Eu vou chamar de pseudo-estudo, porque não era um estudo, era uma propaganda, né? Era um white paper, né? Um white paper não é paper científico, não é um artigo científico, né? O white paper é um artigo publicitário, né? Tipo, é uma propaganda, né? Não é um artigo científico, né? E processos agiles falham 400 e tantas vezes mais do que processos. Assim, isso não é uma pesquisa, né? Pesquisas teriam que ter acompanhamento, teriam métricas, assim, teriam dados, né? E é muito difícil ter esse tipo de métricas, principalmente assim, que as empresas não abrem esses dados. Assim, a gente não sabe quanto de falha. Mas o que a gente sabe é que, assim, que os processos agiles falham menos que os processos waterfall. Porque assim, e é até engraçado que depois eu fiquei curioso, eu fiz alguns cafezinhos que já não estão no ar, nem vai atrás, né? Sobre isso. Tem alguns cafezinhos sobre Agile aqui, né? Mas eu fui atrás, o que achei interessante. O white paper era de uma empresa que vendia um processo, vendia certificações, né? E a pessoa também que fez falou essas coisas, também vendia um curso sobre um processo, né? Que no fundo era uma cópia mal feita ali do Scrum, né? Uma cópia capenga ali do Scrum, né? Que depois a galera ficou me mandando vídeo. Então, assim, tudo quando alguém fala mal de alguma coisa, tá vendendo outro produto, né? A gente sempre tem que ter noção disso, né? Então, assim, eu acho os processos Agile bem interessantes, né? Eles conseguem entregar valor a partir do momento que você tem eles como uma biblioteca de oportunidades, né? Você pode usar ali um Kanban, você pode botar ritos do Scrum no Kanban, falar assim, olha, beleza, a gente vai usar Kanban aqui, mas no final da sprint, né? A gente vai usar a sprint de 2 semanas. No final da sprint, a gente vai adaptar, a gente vai fazer uma retrospectiva, o time mesmo, internamente. Para quê? Para ver o que falhou, né? E aí você pode procurar aqui, alguns sites assim, retrospectiva, sprint, ideias, né? Tem várias dinâmicas de retrospectiva, né? Tem a dinâmica do foguetinho lá, que você vai botar papelzinho embaixo sobre tudo aquilo que atrapalhou o sprint, papelzinho em cima foi todas as coisas que melhorou a sprint, cada um vai ter 2 papéis, cada um vai botar 4 coisas, né? 2 positivas, 2 negativas, e aí depois o time vai chegar assim, olha, o que foi positivo são as coisas que a gente tem que reforçar, refazer, né? A gente tem que continuar fazendo, né? Reforçar e fazer, né? E tudo que é negativo, a gente tem que ter ações para remediar aquele problema, né? Ou a gente tem que ter estratégias para quando aquilo acontecer, remediar. Então a retrospectiva é alguma coisa muito positiva para o sprint, né? E a retrospectiva é uma coisa muito legal, né? O que acontece com o Scrum, né? E que o Scrum ficou muito mal falado nos últimos anos, né? Isso aconteceu pela tratar o Scrum como um processo estático, né? Isso aconteceu assim, muito. Eu já vi alguns casos, já vi algumas empresas isso acontecer, né? Eu já vi um dia que chegou um agilista para definir um que era Scrum, eu olhei, oi. Não, é que define o time. Foda-se. Tipo, o Scrum é time autogerenciável. Se o cara. Tá bom, beleza, valeu. Tá bom, vai procurar outro time aí pra ensinar o que é Scrum, né? Mas o que acontecia, né? Em vez das pessoas ensinarem os times como se autogerir,
ou como ter uma maturidade de gestão, né? Porque esses processos ágeis, eles partem de uma ideia de que, assim, olha, a gente não tem que ficar trocando fraldinha de neném. A gente tem que ensinar maturidade para os times. Então, assim, como é que a gente ensina maturidade para os times? Aí tem uma série de estratégias, e aí o Scrum tem uma série dessas estratégias, que é assim, primeiro que o gestor de projeto, o gerente de projetos, ele vai acompanhar se o projeto está andando ok, mas antes de tudo ele vai acompanhar também qual que é o objetivo do sprint, né? Uma das coisas básicas que eu até esqueci no começo, eu falo assim, o sprint ele começa com um objetivo, ele sempre tem um objetivo, ele pode ser assim, esse sprint vai ser o sprint que a gente vai focar na interface de gestão de tal coisa, né? E aí a gente vai focar naquilo. Então a gente vai pegar os tickets daquilo e vai começar. Então obviamente que também, assim, todos os bugs, vai melhorar a usabilidade, isso aqui tem vários objetivos secundários, né? Então todo sprint, ele tem um objetivo. E aí, assim, o time, ele tem que comprar o objetivo. O time não é um bando de adolescente que não sabe nem para onde está indo. Não, o time são pessoas adultas que estão resolvendo o problema de pessoas adultas, né? Tem empresas que não querem tratar com pessoas adultas, elas querem tratar com criança. E aí, quando você trata com criança, as pessoas agem como criança. Isso é assim, quando você dá um videogame para todo mundo ficar brincando, é óbvio que todo mundo vai querer ficar jogando videogame. Isso é óbvio, né? Quando as empresas decidiram ali dar videogame para as pessoas, não sei o quê, começaram a tratar como criança. E caso você não lembre, teve uma época aí que os escritórios ficaram cool, legal, não sei o quê, e deram videogame para todo mundo, né? E aí começou a ser um saco, né? Porque a gente tinha que ficar, ô, Leonardo, volta aqui pra ver isso, né? Teve que começar a ser o chato do rolê, né? Mas voltando aqui. Então, assim, esses processos, eles tratam os times como times maduros. Eles tentam trazer maturidade para o time, né? E aí, não, mas nem todo mundo é maduro. Aí você tem que ler esse livro. Aí você tem como gestar assim. Porque uma coisa assim, nas empresas brasileiras, né, a gente sempre, nunca se fala muito pouco de gestão. Se fala muito de gestão, mas não se fala quase nada de gestão. Por quê? Se fala de gestão como se os indivíduos não fossem pessoas adultas e racionais. E são pessoas adultas e racionais que estão tomando decisões adultas e racionais. Só que muitas vezes as pessoas que não sabem convencer os outros. Pode até pensar que eu sou idealista. Beleza, eu já eu já trabalhei em diversos times. Eu sei como as pessoas lidam. Eu trabalho com times internacionais há 7 anos, no mínimo, né? Já trabalhei diversas vezes com times internacionais, né? Eu sei lidar com pessoas de diversas culturas, né? No fundo, né? Então, se você lida com pessoas adultas e as pessoas não sabem se comportar como adultos, você vai lá e dar um feedback negativo. Assim, ô brother, ó, no seu OKR aqui, tava que você tinha que ser. Tinha que comparecer às reuniões, você não tá comparecendo às reuniões, você não tá dando feedback das suas atividades. Assim, tipo, você não quer crescer? Você não quer crescer? Não? Beleza. Então, assim, ó, vai lá conversar no RH, porque no meu time você não fica mais. Cara, você trata como adulto. Simplesmente, você trata como adulto, né? Adulto é assim, bicho, ou tu cumpre as regras ou tu vai embora. Acabou. Entendeu? E aí, sim, se não fala-se de gestão, né? Então, quando tipo, as pessoas não seguem os Scrum, porque elas não são pessoas maduras, eu recomendo ler esse livro aqui, que eu já falei diversas vezes que esse título é horrível, né? Esse título é horrível porque ele faz uma referência à arte da guerra, né? A arte da gestão, aí, ó, tipo, guerra, né? Pra quem não tá vendo, assim, eu cobri o estão, né? E ficou a arte da G, né? Que pode. Não, G, tinha cobrir o E também, né? E faz referência à arte da guerra, enquanto no original ele não chama a arte the Art of Management, né? The Management Art. Ele chama The Management Path, o caminho da gestão. Porque ele parte do princípio que as pessoas sempre vão crescer. Que é um princípio que, assim, as empresas brasileiras não adotam. As empresas brasileiras adotam o princípio de que, sim, gestores e trabalhadores estão em guerra. As empresas brasileiras acham desse princípio. Por quê? Porque existe a classe dos gestores, a classe dos trabalhadores. Existe, isso acontece, galera. Eu conheço empresa, e aí, assim, acabou aqui o teórico, né? Eu conheço empresa, e aí eu não vou citar nomes, que, assim, fez acordo com faculdade que só vai contratar gestor de projeto de uma faculdade particular tal, e os desenvolvedores vão ser pessoas que são cursos de. E aí, assim, curso de ADM e a engenharia de computação, mas tudo de uma faculdade tal, né? Que só assim, baixa o microfone e fala baixo. A mensalidade era praticamente impagável.
Então, assim, era uma coisa de tipo, é só rico, tá? É só rico, só rico, só rico, só rico. O gestor de projeto é tudo rico, né? E o pessoal desenvolvedor é a galera bem formada até, a galera da Unicamp, da PUC, gente Federal de São Carlos, galera boa. Só que eles não tinham bons salários, né? E aí, assim, os gestores de projetos tinham muito poder, né? E a galera técnica não tinha acesso a essas decisões de poder. Não estava ali negociando com o cliente, não. Então, criava-se essa gestão de guerra, né? Por isso que chama a arte da gestão, em referência à arte da guerra. Né? Enquanto e é engraçado que o primeiro capítulo desse aqui é sobre como você é um técnico, porque ela fala no primeiro capítulo, né? A gente espera que as pessoas elas vão crescer, em algum momento elas vão se tornar gestor, né? Ou gestor de pessoas, ou gestor de uma equipe ali, por assim, ser um engenheiro sênior, ele vai gerir uma equipe, né? Então, gestão é algo comum, é algo normal, né? Que infelizmente no Brasil muitas empresas tratam como uma forma classista, né? Quando a partir do momento que a empresa ali decide que vai só contratar pessoas de uma faculdade privada muito cara, ela tá tornando uma questão de classe. Entendeu? Ela tá dizendo assim, tipo, só gestor. E aí, só que acontece? Só gestor de projeto vai crescer. Porque chegou a carreira em Y, é uma carreira em Y capenga, assim, né? Onde aqui é o técnico, ele para aqui, assim, tipo, por isso que a maioria dos devs vira marceneiro quando chega aos 40 anos, né? E a carreira de gestão, ela sobe indefinitivamente, né? Eu conheço diversas pessoas dessa empresa, né? Mas eu espero que isso tenha te ajudado, assim, Danilo, né? Danilo Oliveira, acho que é o nome da pessoa, né? Travou minha outra tela aqui, né? Eu espero que tenha te ajudado a dar alguma noção ali, né? Procura mais sobre Scrum, procura mais sobre os processos, assim, tenta botar um pouco de ordem, tenta estabelecer primeiro um Kanban ali, usa alguma ferramenta, usa um Trello, né? O Trello é uma ferramenta muito boa, ou instala ali, todo mundo fala muito do Gira, mas existem diversas outras ferramentas para gestão de projeto, assim. Eu lembro que antigamente tinham diversas ferramentas open source, procura Gira Alternatives, né? E aí instala ali, você pode ter, eu lembro que tinha uma chamada Redmine, nem sei se tem ainda, né? Até dava problema, porque o cara digitava Red, dava Enter, e aí, tipo, aí falou, como é que é o nome do rapaz? Nem lembro mais. Falou, ô, brother, não acessa isso no canal da empresa, não, né? Tinha outras gestão de ferramenta, que são gestões de open source, você pode até adaptar eles à sua necessidade, né? Eu até tive a ideia de fazer uma aí, mas eu parei ali, porque, cara, eu fiz brincando ali, né? Né? Até parei, né? Porque existem ferramentas open source para fazer gestão de tickets, gestão de processos, né? Mas assim, cara, uso o Trello. Trello é bem legal, né? Então, eu vou ter uma reunião daqui a pouco. Eu espero que tenha te ajudado com alguma coisa, né? Se ficou alguma dúvida, manda um comentário aqui. Gestão de projetos é uma coisa muito interessante. Existem poucas pessoas falando, e quando elas vão falar, elas vão para o mais do mesmo, elas vão para desinformação, elas vão para uma falta de conhecimento histórico. Por que as coisas são assim, né? Quando a gente se pergunta por que as coisas são assim, a gente tem muitas respostas interessantes, né? Por que o Agile é assim? Por que problema que o Agile resolvia, né? Aliás, tem diversos cafezinhos meus sobre isso, galera. Pega pra eles, são 540 cafezinhos. Eu acho que esse é o 540, são 540 cafezinhos, né? Muitos deles falam sobre Agile, né? Muitos deles estão privados aí, né? Mas tem alguns ali que estão abertos, né? Privados porque às vezes eu falo uma coisa, aí no outro dia eu falo assim, porra, eu não devia ter falado aquilo, né? Mas tá aí para você ver, né? Então, muito obrigado se você acompanhou até o final, né? Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, comenta, compartilha, manda para um colega aí, manda para o seu gestor de projetos, vê o que ele pode fazer aí de melhorar essa gestão, ou você mesmo dá uma sugestão, fala assim, pô, a gente podia ter um Trello aqui para a gente coordenar os tickets, né? Eu tentei fazer isso de uma forma mais simples possível, uma forma que pudesse ajudar as pessoas sem ter que entrar ali em certificação, até porque eu não sei, assim, nunca trabalhei com certificações de TIL, essas coisas, né? Hoje em dia, assim, nunca precisei, né? Trabalhei no meu MBA ali, te viu ali, processo de arquitetura, né? Não um processo de gestão de operações, né? Mas, se você mesmo tem alguma dúvida, comenta aí. Então, valeu, pessoal, muito obrigado e eu espero ter ajudado com você. Valeu!